Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. Em 2024, o Brasil ultrapassou a marca de 20 mil veículos elétricos emplacados por mês, o maior ritmo da série histórica. Em 2025, o avanço continua. Mais de 30 mil unidades já foram emplacadas apenas no primeiro semestre. A mobilidade elétrica se consolida como realidade urbana e impulsionando inovação em todos os setores. Mas, com o crescimento surgem novas demandas também. Expansão da infraestrutura, estratégias de recarga e acesso mais amplo. E nesse episódio, exploramos quem está liderando essa transição e como o país tem se preparado para o futuro da mobilidade. E recebemos ele, o nosso convidado querido, que é formado em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com início da sua trajetória em análise e desenvolvimento de sistemas pela FIAP, com uma carreira que conecta tecnologia, inovação e estratégia comercial. Ele vem se destacando no setor de eletromobilidade, com experiência em gamificação, vendas e desenvolvimento de negócios em mobilidade elétrica. Hoje atua como gerente comercial da Moove. Recebemos hoje aqui no Hope Pod Save Heitor Macedo. Heitor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio de hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado, time da Save. Que esse podcast possa agregar muito aí para quem esteja ouvindo e assistindo. Mas depois desse currículo todo, você não agregar, né? Poxa vida, que bom. Poxa vida, que honra recebê-lo aqui. Prazer. Heitor, fico feliz de tê-lo aqui hoje no nosso episódio. E eu já quero começar perguntando. Vou até botar meu óculos aqui, que é para não perder uma palavra. Como é que você definiria o conceito de mobilidade elétrica e o momento atual desse mercado no Brasil? O que está acontecendo hoje, Heitor? Conta pra gente. Hoje a mobilidade elétrica ela está presente no Brasil e no mundo inteiro, né? E a gente está com o escritório aqui na Paulista, né? E a gente vê a micromobilidade elétrica, que é o quê? São os patinetes. Então a gente vê que tem uma pegada assim sustentável de ESG. E além da parte de micromobilidade, existem os carros, né? E a gente vê hoje que o benefício não é só a parte de emissão de gases, CO2, mas também o benefício para o usuário final, que é uma economia viável no final do mês. Então, muitos Ubers, frotas já estão investindo em carro elétrico, justamente para ter o benefício financeiro de estar, né, economizando combustível através da energia. E muitas dessas empresas têm energia renovável através do sol, através de usinas fotovoltaicas, né? Então a gente vê que isso é o futuro, já é um presente hoje, principalmente nas grandes metrópoles, né? São Paulo, Distrito Federal, Curitiba. A gente vê que cada vez mais, principalmente o motorista do Uber, ele vai caminhando para o setor elétrico. E claro, né? Grandes capitais já estão incentivando o uso de, além do veículo convencional de passeio, a frota eletrificada dos ônibus, por exemplo. Que legal, olha. Liderados também pela BYD e grandes empresas do Brasil, como Eletra. Então, isso já faz parte do cotidiano hoje do brasileiro e principalmente das grandes empresas. Já é uma realidade, né? Já é uma realidade, não é mais o futuro, é o presente. E é muito interessante a gente pensar, você mencionou até o patinete elétrico e tudo mais. Isso é uma mobilidade muito prática, né? Dependendo para onde você vai, às vezes ao invés de você pegar um Uber, um ônibus, às vezes é até mais, claro, né? Você tem o caminho certinho ali, por exemplo, na Avenida Paulista, que é um local muito mais fácil de encontrar. É muito mais prático, não é? Sim, essa sim. Questão. É a famosa micromobilidade, né? Então, por trás dessa tecnologia, existe uma vantagem competitiva no mercado, né? Por que eu vou pegar um Uber se eu vou daqui até lá, não preciso pegar trânsito, pego a ciclofaixa, chego muito mais rápido onde eu quero chegar no meu destino, né? Sim, tem as bicicletas também, né? E é interessante que as bicicletas, eu observei uma vez, você pode acessar pelo aplicativo do Uber mesmo. E você cobra, ele é cobrado como se fosse uma corrida, ele vai cobrando... Por minuto, eu acho. Por minuto, uma coisa assim. Acaba sendo até mais econômico, né? Dependendo de onde você vai, com certeza. E prático, porque o tempo que você espera um carro de aplicativo chegar, o tempo que você
que pode correr o risco de ser cancelado. Se é uma coisa muito mais rápida, um trajeto rápido, é muito mais prático você aderir esse tipo de microtransporte aí, né, que você falou, do que até mesmo pegar um carro ou um ônibus e tudo mais, né? Com certeza, com certeza. Legal. E aí, emendando também com a parte dos veículos elétricos, você vê essa vantagem competitiva até no estresse do Uber, por exemplo. Sim. Então, a gente vê que um Uber, isso são pesquisas, tá? Que utiliza o veículo elétrico para se trabalhar, ele tem um nível de estresse muito reduzido. Olha aí. Então, o auxílio do carro, ele é fundamental nessa jornada do profissional, né? E claro que isso reflete aí com relação à utilização para passeio, pessoas que carregam seu carro em casa. Então, você consegue visualizar uma eficiência no consumo do veículo elétrico, né? Legal. Então, e aí entra os desafios, né? Claro. Como que eu vou carregar? Nossa, eu já estava pensando nisso, porque a gente tem o lado bom e o lado ruim, digamos assim. Sim. A coisa positiva, claro, tem todos os benefícios que a gente conhece, mas e aí, o que você vê de desafio nessa questão? Hoje a gente vê o maior desafio, né? Onde eu vou carregar meu carro? Como é que eu vou viajar? São mais quilômetros do que a autonomia do meu carro. E aí, onde eu vou parar, né? Então, sim, é necessário ter um planejamento prévio na sua viagem quando você vai de elétrico. E quando você está carregando em casa, tem um desafio ainda maior, né? Hoje, por exemplo, na Europa, mais de 80% dos donos de veículos elétricos carregam o seu carro em casa. E hoje, 1/3 da população brasileira, ela mora em casas, condomínios, né? Condomínios verticais. E como é que eu vou instalar um carregador que a gente chama de all-box, né? Aquele carregador que vai instalado na parede, sem que eu consuma, né, a infraestrutura do prédio. Então, é mais um equipamento que eu vou precisar do auxílio da administração, da sindicância. Sim, a gente, como parceiro de tecnologia, a gente ajuda, né, o nosso instalador, a gente chama de integrador, cliente, a oferecer o sistema mais sustentável. E muitas vezes a gente fala de sustentabilidade, pegada de CO2, mas é sustentável também no quesito de eu posso colocar meu carregador. Amanhã depois, o meu vizinho compra o carro elétrico, ele também vai poder utilizar e instalar o carregador, porque existem sistemas que a Moove provê que faz com que a gente consiga ter o balanceamento de carga de forma estática e dinâmica. Enfim, é bastante coisa que vocês podem conhecer, né? A gente está aberto a ouvir sempre, mas esse é um desafio que é o que mais, como é que fala? Não leva o consumidor aí até a loja, porque, eu vou ter um estresse no condomínio, eu não quero falar com o síndico, eu só queria chegar em casa, conectar meu carro e ir embora. Mas hoje ainda tem esse desafio da viagem, principalmente da instalação do carregador. Quem mora em casa é mais tranquilo, a gente vê também que tem a parte de geração de energia, né? Mas eu acho que se a gente fosse falar assim, esses seriam os top 2, assim. Legal, legal. Mas a gente está ajudando, né? Junto às nossas soluções, a melhorar a vida de quem compra o carro elétrico e investe em carro elétrico. Legal. E pensando em soluções, né? Falando da Moove e pensando em soluções, eu queria entender quais são as principais soluções oferecidas pela Moove e como é que elas se integram ao ecossistema da eletromobilidade. Show. Obrigado por essa pergunta, Bruna. Hoje a Moove ela tem 3 pilares, né, básicos, que é condomínios, como a gente havia dito, né? Para fazer a gestão e o rateio, mesmo sendo ligado diretamente no barramento comum do prédio ou no relógio da unidade do morador, a gente precisa ter essa gestão e esse controle de uso da energia elétrica, que a gente chama de quilowatt. E, além disso, existem mais 2 verticais, que é a frota, principalmente pesados, né, ônibus elétricos, e estabelecimentos comerciais, que a gente atende os CPOs, que é o Charging Point Operator, que significam as pessoas que investem em recargas públicas em estabelecimentos comerciais, como shopping, estacionamento, restaurante, postos de gasolina, onde ele vai lá e oferece a instalação. E claro, né, existem diversos modelos de negócio que, por mais que a Moove seja uma empresa de tecnologia e a gente invista milhões de reais em tecnologia, o nosso maior diferencial é o capital humano que está por trás da operação. O que isso significa na ponta, né? A Moove ela é pioneira, então a gente ajuda a desenvolver negócios.
E existem diferentes modelos de negócio. Certo. Existem modelos de negócio onde o nosso cliente ele vai lá, investe no carregador e na infraestrutura e dá um percentual sobre o lucro para o dono do estabelecimento. Uhum. Existem momentos que o dono do estabelecimento ele vai querer fazer parte, né, com investimento na compra e na infraestrutura. Então, você pode fazer um modelo meio a meio. E existem estabelecimentos ou pontos públicos que não querem essa dor de cabeça. Falam, eu tenho uma vaga aqui. Você quer explorar essa vaga? Me paga um aluguel de XPTO pela vaga, tá, e você consome sua vaga, puxa energia ou me paga essa energia e eles exploram essa vaga. E claro, né, existem rotas brasileiras que ainda não estão sendo exploradas, que os nossos clientes vão atrás e tentam viabilizar pontos de recarga, porque dessa forma a gente volta lá para o desafio anterior, que é como eu vou pegar um carro e sair daqui de São Paulo e ir até a Bahia. Sim. Então, dessa forma que a gente consegue difundir, né, e conseguir vencer mais esse desafio, que eu acho que é o fundamental para que ainda mais, né, carros sejam emplacados, carros sejam vendidos. E claro, né, existem diferentes montadoras hoje no Brasil que também investem na infraestrutura. Tá. E, enfim, a gente pode também conversar sobre isso mais para frente. Claro, claro. Agora eu quero saber, Heitor, conta um segredo pra gente, hein? O que diferencia a proposta da Moove em relação a outras plataformas de gestão de recarga e carregadores? Qual é o diferencial de vocês? Show. Primeiro, a gente não investe em carregador. Tá. Então a Moove, ela não vende carregador, a gente traz soluções. Certo. E as principais soluções de mercados que vendem, empresas que vendem carregador, empresas que fazem o serviço de recarga, elas utilizam a Moove. Então, a gente é pioneira nesse assunto. E eu acho que as principais diferenças é a flexibilidade. Então, a Moove ela fica no backstage, né? Que seria, sim, a gente fornece a solução com a logomarca do parceiro. Então, isso é um diferencial. Além de, claro, a gente trazer soluções que viabilizam o negócio. Então, o nosso objetivo é viabilizar negócio, tanto na parte de software, como também hardwares que estão atrelados a investimentos, como hardwares que fazem o balanceamento de carga, que tornam carregadores inteligentes. A gente chama de Chromecast dos carregadores, que é um equipamento que torna carregadores que não têm inteligência, OCPP, que é um protocolo embarcado dentro do carregador, que a maioria tem, mas montadoras como BYD e GWM, que fornecem um carregador que vai ser instalado na vaga, ela não tem essa inteligência. Tá. E aí, para viabilizar uma instalação em um condomínio, é necessário ter o famoso Chromecast dos carregadores. Certo. Que torna carregadores burros, com perdão da palavra, claro, em carregadores inteligentes. Então, eles são treinados. Exatamente. A gente chama isso de Move Smarter, que é o nosso Chromecast dos carregadores. Então, que legal. Acho que existem N diferenciais, né, como arquitetura financeira para evitar bitributação, mas, no geral, a Moove se coloca como uma pioneira aí na tecnologia e também no desenvolvimento de negócio para parceiros em todo o Brasil e América Latina também. Que maravilha, hein? E assim, tecnologia é aquela coisa, né, Heitor? Tá atualizando o tempo todo, tem que ficar ligado o tempo todo, trazer essa qualidade nos serviços, nas soluções que vocês têm. Isso tem que estar sempre sendo atualizado, não é? Com certeza. Tem que estar sempre ligado na tecnologia de coisas novas, o que é melhor, lançar a versão 1.0, 2.0. Então, vocês estão sempre preocupados também com essas atualizações? Como é que é isso? Com certeza. Inclusive, esse tal protocolo ACPP que é o responsável por a gente se conectar com o carregador. Tá. E esse protocolo, ele atualiza. Então, começou com 1.0, 1.5, agora é o 1.6 e vai chegar o 2.0. Opa! E aí, como é que a gente se atualiza, né? A gente vai sempre atualizando o nosso cliente e trabalhando com desenvolvimento próprio, né? Hoje a gente tem um time aí com mais de 15 desenvolvedores, sêniors, que atuam diariamente na melhoria, né, do sistema e também em novas tecnologias. Então, um baita diferencial aí que a gente vê no dia a dia junto com os nossos clientes. Sim. E claro, a gente escuta, né, o mercado. Não existe nada escrito em pedra por ser uma coisa tão nova. Então, a gente tem que escutar bastante. E é muito bom escutar, enfim, ter os feedbacks e saber como melhorar sempre, né? Como se atualizar, como fazer a coisa melhor. E quais são os maiores gargalos que ainda
limitam a expansão da mobilidade elétrica no país? Eu acho que isso é um ponto importante. Também, aí falando sobre o diferencial da Moove, né? Hoje a gente atende diferentes concessionárias de energia. Tá. E ao mesmo tempo que ela é a principal atora do mercado, né? Porque ela que traz a energia para os eletropostos, ela que distribui, né? Ela também traz um gargalo. Porque muitos locais, eles não têm a infraestrutura adequada. O que isso significa? Você olha lá no poste, vê que o trafo é de 75 kVA. Como é que você vai instalar um eletroposto se nem o poste vai aguentar? Fica difícil. E aí, para que isso possa mudar e ter uma alteração no padrão de entrada, leva um tempo. E esse tempo, ele é alongado, porque existe uma série de protocolos a ser seguidos. Os nossos parceiros que fazem toda essa jornada. Então, o principal desafio hoje, eu acredito que seja a parte de infraestrutura elétrica. Hoje o Brasil ele é exemplo de distribuição e infraestrutura elétrica, mas tem que melhorar bastante. Então existem diversos lançamentos que as montadoras fazem no mundo, como recarga mais rápida. Isso vai precisar de um aumento de demanda geral, não só em grandes capitais, mas também no Brasil inteiro. Que legal, muito bom. E como é que a tecnologia pode ajudar a resolver os desafios práticos, como a instalação, a gestão dos pontos de recarga em condomínio? Principalmente em condomínio, a gente vê que é necessário ter uma gestão, seja ela qual for. Seja ela uma gestão de demanda, ou seja ela uma gestão de rateio. O que isso significa? Hoje, os principais gargalos de quem não tem carro elétrico, quem tem carro elétrico e quem não tem é o seguinte. Eu vou instalar um carregador no meu condomínio. Tá. Meu vizinho vai pagar minha conta de energia? Pois é, e aí? Não vai. Isso é injusto com todo mundo que mora lá. Claro, você mora em comunidade, você precisa pagar o que você usa. Tá. Então a gente faz esse rateio via cartão de crédito, via boleto condominial. Então o nosso parceiro ele tem essa flexibilidade de oferecer tanto o pagamento direto lá via aplicativo. Então vai lá, escaneia o QR Code, baixa o aplicativo, cadastra seu cartão de crédito e paga por essa recarga no momento dela. Ou você vai lá, já tem um pré-cadastro onde ele tem sou eu sou o Heitor, morador do apartamento 707, estou utilizando. Então eu já estou desbloqueado lá. Entendi. E aí chega no boleto condominial, Heitor do apartamento 707 consumiu XPTO, igual água, igual luz, igual gás. Né? Então esse também é um baita diferencial que a Moove pode proporcionar para o... Interessante isso. Para quem oferece em condomínios, principalmente, né? Claro, porque aí fica uma coisa bem assim específica, como você falou. O tanto que você consome é o tanto que você vai pagar. Com certeza. E isso não vai influenciar as outras pessoas que não têm ou que não utilizam essa carga aí, né? Essa recarga. Com certeza. E aí vem o desafio também, que é um desafio que está em trâmite, que é dos bombeiros, né? Vai pegar fogo? Não vai? E se pegar, o que a gente faz? Como é que eu vou fazer a instalação se não tem 3 metros de distância, igual o bombeiro fez uma consulta pública há anos atrás? Não. Então, como é que funciona hoje, né? Primeiro, você tem que seguir como provedor do carregador de infraestrutura elétrica, você precisa seguir diversas normas. Tá. Existem 3 normas básicas. A ART, então como engenheiro, tem que ter um engenheiro responsável para assinar essa ART. A segunda é a norma 17019 e a terceira é a 5410, que regem a infraestrutura elétrica. Mas, claro, ainda existe o mistério dos bombeiros. Não existe uma normativa que prescreve pelos bombeiros que não pode instalar um carregador no condomínio. Tá? Não existe. O que o bombeiro fez foi uma consulta pública abrindo para ser discutido. Então ele assumiu, eu não tenho conhecimento nessa área, eu preciso que o público me esclareça algumas coisas. Certo. E aí ele abriu essa consulta pública, recebeu diferentes feedbacks, inclusive de fora, como Noruega, o Corpo de Bombeiro foi atrás. Isso é bom para o mercado. É ótimo, porque vai separar os homens dos meninos, né? Exato. Então, a gente quer que isso saia logo, até para desmistificar muitas
fake news, que acontecem, faz parte do começo do mercado, né? E saindo tá em execução, né, em desenvolvimento, saindo dessa normativa, eu acho que vai crescer ainda mais, né? E é o segundo desafio que a gente comentou, né, de como eu vou carregar a minha casa, não vai ter mistério. Olha Você vai aí. conseguir instalar o seu box, fazer o rateio ou instalar diretamente no relógio da unidade consumidora do seu apartamento. Claro que depende, tem a variação de caso a caso. E aí você vai viver feliz, sem ter que ir no posto de gasolina, que também é um fator importante. Muita gente não gosta de ir para posto de gasolina. Pois é. Principalmente as mulheres. Eu não quero ir, geralmente quem vai é meu marido, você tem que ir, é chato, enfim. Então, relatos, né, de quem tem carro elétrico. Quanto tempo demora para carregar meu carro elétrico? Pois é. 5 minutos. Eu vou, chego na minha casa. É sério? Estaciono, conecto o meu carro, vou dormir. Quando eu saio, eu desconecto o meu carro e vou embora. Então, não que demore 5 minutos. Não, claro, mas 5 minutos nesse sentido que você falou. Exatamente. Se fosse 5 minutos aí, meu amigo, aí, quem sabe no futuro, Quem sabe um dia. a tecnologia não avance tanto, que seja assim, apertou um botão. Mas vem cá, agora falando, né, me ocorreu aqui, ele não tem tipo uma carga reserva que fica... por exemplo, sei lá, você utilizou quase 100%, ele tem uma reserva ali, né, de... Segurança, isso? Tem, mas ninguém quer testar, né, Bruno? É melhor não correr o risco. É melhor não correr esse risco de parar, ficar no zero até o final e ficar no... Tem experimentos, inclusive tem matérias aí que levam o carro ao 0% e vê até onde ele vai, né? Tá. Mas não existe. Hoje, o carro elétrico ele tem uma curva de carga que é da seguinte maneira. A gente sugere, aí como o fabricante sugere, que a curva de carga do 0 ao 20 demora mais, do 20 ao 80% é mais rápida, e do 80 até o 100 é mais demorado. O que isso significa? Quando você vai viajar, você não precisa esperar que o carro chegue no 0%. Claro, Abaixou um pouquinho de 20%, você já vai lá, conecta seu carro em um eletroposto. E ele vai ter uma velocidade maior de carga. Aí chegou em 80%, 90%, inclusive é uma coisa que o nosso software faz avisar quando chegar em 80%. Boa, legal. Porque vai chegar em 80%, a curva de carga vai demorar. Então, dos 50% até 80%, é muito mais rápido do que o 80% por 20%. Do 80% por 100%. Esses 20% demora mais. Pela curva de carga da bateria. E existem N baterias também de carros. Existem baterias maiores e existem baterias menores. Então, quanto tempo leva para carregar um carro? Depende do tamanho da bateria. Então, dependendo do também do tamanho da bateria, é o tempo de duração que essa bateria vai ter. Sim, autonomia de kms, né? Rodados. Certo, interessante, legal. Geralmente carros de alto padrão, né? Tem uma bateria maior. E carros de entrada, que também são carros mais populares, ainda não são 100% populares, porque não estão num preço tão competitivo, mas vão chegar, a gente espera. Eles têm uma média de 30, 40, 50 kW a bateria. E aí, pensando que tem carregadores de 30, 60 kW, eles carregam em 1h30, 2 horas no eletroposto de 0 a 100%. Sim, né? sim. Claro, se chegasse com 50%, em 30 minutos, 1 hora, ele já consegue completar a sua bateria e seguir viagem. Que legal, que bom. E essa bateria, assim, né, fazendo uma associação, ela é parecida como se fosse carregando um celular. Eu coloco ele na tomada, ele vai carregar o veículo, como se fosse um celular, mas ele não existe ainda, ou não sei, né? Desculpe a minha ignorância, vamos descobrir junto aqui. Se não existe uma forma de você ter uma bateria extra, digamos assim. Se existe isso, por exemplo, poxa, minha bateria está acabando, eu consigo usar uma outra bateria que já está carregada aqui, sei lá, tem um sistema, alguma coisa do tipo. Existe? É possível existir? Ou não, isso é uma coisa assim impossível? É o famoso power bank, né? Isso, power bank. Não tem empresas que fornecem essa possibilidade. Então eles adaptaram, por exemplo, um carro utilitário, colocaram uma bateria para fazer resgate. Às vezes eu estou num local onde não tem infraestrutura de recarga, eu não quero chamar o guincho. Tem como você vir? A gente não são nossos parceiros, mas a gente conhece, tem tecnologia para isso. Existe, mas não é uma coisa
pulverizado hoje no Brasil. Tá? Então, por isso a importância de planejar muito bem a sua rota e parar ponto a ponto, andar 200, no máximo 250 km, dependendo do carro, né, obviamente, para parar, fazer sua recarga, come alguma coisinha, vai ao banheiro, dá um tempinho e segue viagem. Esse também é um ponto importante para viabilizar. Sim. E com relação à recarga também, Bruno, me permita te passar algumas informações, né? Claro, quero aprender. No Brasil, por exemplo, a gente tem o tipo de tomada, né, que é 3 pinos. Sim, sim. E os carregadores, né? E os carros, como é que recebem essa tomada? Então, existem diferentes tipos de conectores. Tá. O que isso significa? Carros mais padrão europeu, eles têm o tipo 2, que é a entrada para carregar. E carros japoneses, menos difundidos, têm entradas tipo 1 e CHAdeMO. Então, em alguns eletropostos, só tem um tipo de entrada, que é o tipo 2 e CCS2. E tá sendo unificado isso. Então, a tipo legal. 2 hoje, que é o modelo europeu, também está se tornando a brasileira. Tá. Então, é muito melhor pro dono do eletroposto só fornecer um tipo de... Claro. De plug, que a gente fala, de conector. Uhum. E o motorista bem preparado, que tem outro tipo de conector, ele tem um adaptador. Boa. Ou, a mais ainda que está acontecendo como diferenciação de negócio o dono do eletroposto também deixa lá um adaptador para o dono de um Nissan, para um dono de um carro que não tem o padrão, que é tipo 2, ou CCS2 para carga rápida, tá? Tá, então, legal. Alguns outros desafios, né, Bruno? Na via das dúvidas, é sempre bom você ter seu próprio adaptador, não contar com a sorte, né, de você encontrar isso num posto, que nem sempre vão ter. Mas é interessante pensar que está se unificando agora. E os carros que ainda não estão atualizados, digamos assim, ter esse adaptador. A mesma coisa com o celular. Hoje em dia também está se unificando a entrada do carregador, né, para ficar uma coisa meio padrão. O USB-C, né? Exatamente. Então, assim, é muito bom saber disso, ter essa informação também, até porque, assim, muitas pessoas ainda estão aderindo carros elétricos. Ainda não temos, acredito eu, que um número de adesão muito grande ainda, ao ponto de estamos quase 100% dos carros elétricos em São Paulo, no Brasil, que seja. Então, as pessoas que pensam em ter um carro elétrico, ou até mesmo que, possam alugar um carro elétrico, elas terem essa informação para saber como funciona. Com né? certeza. Então, com buscar certeza. informação é muito importante. Se Com elas tiverem certeza. dúvida, elas podem falar com a Move. Com certeza. E é excelente esse bate-papo, Bruno, porque você falou sobre frota, quanto que de frota tem hoje no Brasil? Não chega nem a 3% da frota inteira. Sério? Então a gente tem um oceano para viver aí. Muito. E o nosso papel é realmente mostrar a viabilidade, né, no dia a dia. Hoje, quem tem um carro a combustão não vai dirigir mais que 300 km em um dia. Uhum. Você não faz às vezes uma viagem não leva 300 km. Sim. Então, desde pessoas, né, que vão e voltam do trabalho. Você vai e volta do trabalho, dá 50 km no dia. Você conecta seu carro lá e deixa carregando e vai fazer suas coisas em casa, sai. Então, acho que o papel hoje, principalmente da Move e de todos os agentes de mobilidade elétrica, é deixar claro que existem momentos que o carro elétrico ele é o mais adequado. Sim. Então, a gente tem muito caminho a seguir. Tem muito chão, muita estrada ainda para seguir. É isso que nos motiva. O conceito de Smart Charging, ele está ganhando força com o passar do tempo. Como é que ele funciona na prática e quais são os benefícios? Ótima pergunta. É um pouco mais técnico, eu vou tentar passar a visão geral. Também, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade de nos contatar. É o seguinte, né? Ainda falando sobre a demanda de energia, muitos prédios e condomínios, eles já têm o desafio de quê? Pô, meu condomínio é antigo. Pois é. E nem é o carregador que vai interferir. Já interfere o ar-condicionado, o chuveiro elétrico. E aí, né? Vou colocar uma fonte consumidora de energia elétrica, isso vai gerar um problema, pico de energia. Como que eu vou
aderir, né, a uma nova tecnologia se nem o ar-condicionado que eu estou colocando tá tão dando tecnológico certo. assim. Exato. Então, a gente traz, né, essa solução de Smart Charging justamente para trazer uma dinâmica diferente, principalmente para infraestruturas mais antigas. Tá. Que é o quê, né? A gente tem um equipamento que a gente chama de Kit Smart Charging, que é o medidor em tempo real do consumo do prédio. E a gente vai medindo com um TC, multimedidor, e um equipamento produzido pela Move chamado otimizador de demanda, medindo em tempo real o consumo do prédio. Então, por exemplo, durante as 18 horas e 21 horas, onde há o pico de consumo, a gente não vai permitir que o carregador do veículo elétrico ele chegue na potência máxima. Tá. A gente reduz essa potência durante o horário de pico, e durante esse horário de pico ele pode ter uma variação. Então a gente vê que no feriado, pré-carnaval, tem um uso muito grande de equipamentos eletrodomésticos. Então a gente vai medindo em tempo real o consumo do condomínio e mandando essa informação para os carregadores, através do protocolo OCPP embarcado no carregador. Certo. Então todos os carregadores têm que estar conectados à energia e também à internet, via nosso sistema. Em tempo real a gente vai vendo, o condomínio está consumindo bastante, vamos reduzir a potência. Reduziu o consumo do condomínio, aumenta a potência dos carregadores. Qual que é o objetivo? É a gente fazer esse balanço. Em hipótese alguma, a gente sobrecarregar a infraestrutura do condomínio e evitar picos de consumo de energia elétrica. Isso faz com que viabilize muito projeto. Então a gente já tem diferentes projetos em grandes capitais, como São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, Balneário Camboriú, Fortaleza, viabilizando projeto em Minas Gerais. Então a gente está difundindo essa ideia justamente para que viabilize todo e qualquer tipo de infraestrutura ter o carro elétrico. E outro ponto também, ainda falando não só em condomínios, mas onde a solução Smart Charging ela se encaixa, é com relação a eletropostos, carga rápida, corrente contínua. Tá. E aí a gente precisa diferenciar o que é corrente contínua do que é corrente alternada. O que é corrente contínua? É uma linguagem de bateria para bateria, é a famosa carga rápida. E corrente alternada, ela é a energia elétrica da nossa casa. Então, ela vai entrar o carregador, ele vai alterar essa corrente para ter a mesma linguagem junto do carro para fazer essa recarga. E essa recarga é mais lenta. Tá. Entendeu? Então, falando sobre a corrente contínua. A corrente contínua ela é muito mais usada nos eletropostos. E ela tem um problema. Ela demanda mais energia. E nos eletropostos, ainda falando sobre o balanceamento de carga, muitas vezes esse eletroposto é onde? É no posto de gasolina. E o posto de gasolina, ele não consome tanta energia. Só que existem, a gente chama de GNV, né? Que é aquela bomba que abastece o carro através do gás. Tá. E esse gás GNV, ele tem um compressor. Quando esse compressor entra, ele aumenta o consumo de energia. E aonde entra o nosso Smart Charge? Diminuindo a potência do carregador. Tá. E isso, a gente faz esse balanço também. Inclusive, um grande parceiro nosso, que está na Bahia, já utiliza essa solução, já está funcionando. Legal. E viabilizou o investimento dele. Naquele lugar, só funcionaria dessa forma. Então, um baita diferencial. E também, voltando naquele aspecto que a gente falou sobre olhar no poste, ver se é possível ou não, o desafio maior beleza, vou pedir para a concessionária de energia aumentar o tráfego. Enquanto isso, eu vou deixar de monetizar o meu eletroposto? Não. Você pode trabalhar com uma potência reduzida, até que aqui a gente fala de Enel, tem a CEMIG em Minas Gerais, tem a Neo Energia no Nordeste. Então, até que elas me forneçam energia suficiente, eu trabalho numa potência reduzida, atendo o meu usuário de carro elétrico. Quando ele fornecer o aumento de potência, eu consigo evoluir e trazer uma carga ainda mais rápida para o meu cliente. Então, é bastante coisa, né? Muita coisa legal. Eu estou animado mesmo para falar disso, porque é uma coisa que eu acredito muito. Olhando para o futuro, você vê mercados como a China, o carro elétrico ele não dominou 100%, tem espaço para todos. Só que é uma evolução, né? A gente tem que seguir essa evolução até
por aspectos ambientais mesmo, né? Hoje a gente tá no mundo onde, se você não vê daqui a 50, 60 anos, como é que vai ser o futuro, né? Então a gente precisa olhar com carinho, viabilizar negócio, fazer a coisa evoluir para que a gente possa ter um mundo muito melhor, né? Claro, com certeza. Seguindo sempre a tecnologia aí, né? Se atualizando sempre, vendo realmente as necessidades para abranger tudo que é necessário ali, né? E na visão de quem já atua nesse mercado, quais são as oportunidades reais para quem deseja empreender no setor de mobilidade elétrica? O que você deixa de dica aí para quem está começando? Bom, existe muita oportunidade. A gente já falou de motoristas de aplicativos, do setor de energia, no setor de negócio, onde a gente consegue viabilizar muitos negócios com um capital humano reduzido. Tá. Hoje o principal gargalo do empreendedor é recursos humanos, né? E aí, falando sobre pessoas, a gente não vai viver sem pessoas, a gente sabe disso, mas quanto menos a sua operação com relação a pessoas, menos estresse você vai ter. Então, muitos dos nossos parceiros já visualizaram essa oportunidade no mercado. O que isso significa? O autoatendimento através da nossa tecnologia. Então, você investe dentro de um período aí que pode girar, também não faz parte do perfil da Moove prometer retorno sobre investimento, né? Mas existem parceiros hoje nossos que investem e tem um retorno sobre investimento em um ano e meio. Olha. E depois disso é lucro, né? Que a gente fala. Claro, existe uma manutenção preventiva, mas você consegue viabilizar negócio com poucas pessoas ou nenhuma até em determinados momentos. Então existem oportunidades de franquias, existem oportunidades para quem vem do setor de energia fotovoltaica. E você combinando o setor de energia fotovoltaica, onde você tem uma geração de energia que muitas vezes é muito mais barato do que a própria concessionária, e você fazendo esse serviço de recarga, onde o principal insumo é energia elétrica, você consegue, né, ter uma margem de lucro às vezes muito maior do que o que você faz hoje. Olha. E a gente vê isso diariamente com donos de postos de gasolina, que às vezes brigam por centavos pelo litro da gasolina, entendendo a margem de lucro que ele vai ter no longo prazo. Então, é um novo modelo de investimento. Claro, existem muitos pontos a melhorar, mas a gente vê que isso vai trazer, né, novos modelos de negócio, novas fontes de investimentos. E aí também entra o setor de mercado livre de energia, onde daqui a pouco também normativas estão entrando para que a gente, como pessoa jurídica e pessoa física, possa não só receber energia da sua própria concessionária. Existirão distribuidoras de energia. E você pode ir ao mercado e comprar mais barato do que você paga hoje, né? Aqui em São Paulo com a Enel, por exemplo, enfim, outros estados com CPFL, algumas delas são até clientes nossos. Então, tem muita coisa para crescer, né? Repetindo o que eu já venho falando sempre, mas tem muita oportunidade. E eu acho que quem olhar com carinho nesse momento, onde a gente está apenas começando, a frota muito menos que 10% do que tem hoje no país de carros a combustão, né? A gente vai conseguir crescer bastante. E hoje em São Paulo, dificilmente numa viagem aí dentro de um Uber de 10 minutos você não vai ver muitos carros elétricos, claro, encabeçados pela BYD, Volvo, BMW, GWM, Renault. Então a gente vê que é o presente já. Claro, já é o presente, e o futuro seria mais assim para ampliar isso ou melhorar esse tipo de mercado, porque realmente já é a nossa realidade, já é o presente, né? Sim. E além, falando de oportunidades, eu posso ficar aqui bastante tempo, né? Mas ganhos, assim, muito, muito legal com relação a frotas também, né? Então, empresas que já investem em carros elétricos para fazer a sua frota last mile. O que é isso, né? O last mile a pequena entrega, né? Então, tem
a distribuição de centros de distribuição dentro de polos estratégicos na cidade, onde o caminhão chega nesse CD, né, deixa toda a mercadoria e a last mile é a última ponta da entrega. E muitas empresas já viram isso. Então, investir em carro elétrico vai trazer uma durabilidade para a sua frota maior, um estresse reduzido para o seu motorista. Então, a gente fala que é o ecossistema fechado, né, em mobilidade elétrica. Muito bom. E que tipos de locais apresentam maior potencial para a instalação de carregadores e como que vocês avaliam essa viabilidade? De que jeito que isso é analisado? Show. Esse acho que é a maior preocupação da Moove com relação a isso, que são os dados. Tá. Hoje, a gente, como Moove, traz uma segurança de dados muito forte. Então, o investidor ele quer ter segurança no investimento. Mas eu, como ator da tecnologia e detentor dos dados, eu não posso, para um entrante de mercado, falar assim, olha, Bruno, você quer investir num ponto bom, coloca aqui, porque aqui foi onde um dos nossos clientes mais monetizou. Eu, como Moove, não posso fazer isso. Certo. Mas claro, dessa forma. Mas claro, a gente tem ferramentas hoje que são públicas, como por exemplo o PlugShare, que é um aplicativo onde é uma dinâmica diferente, onde o dono do veículo elétrico ele contribui com o ecossistema. Então eu, Heitor, sou dono do veículo elétrico. Achei um novo ponto de recarga que eu não sabia que tinha. Eu vou lá, é como se fosse o Wikipédia da mobilidade elétrica. Eu vou lá, tiro uma foto do ponto de recarga, falo, olha, eu, Heitor, tenho um BYD Mini Dolphin, carreguei aqui, entregou 30 kW de potência. Enquanto carregava meu carro, isso eu presto um depoimento lá. Tá. Eu consegui tomar um café na Save. O pessoal foi super solícito, recomendo, 5 estrelas. Tá. Isso é público. E você consegue ver aonde estão os pontos de recarga. Certo. Tanto AC, de corrente alternada lenta, quanto DC. E aí você consegue visualizar os gaps. Então, aqui nessa região da Paulista tem bastante oferta. Então aqui eu não vou pôr. Claro. Mas na região do Tucuruvi, tá faltando ponto. Então eu acho que dessa forma, recarga DC vai fazer mais sentido aqui. Certo. E claro, eu acho que o principal ponto é da onde que você vai tirar a sua energia. Então, o principal insumo hoje é a energia. Então, se você tem uma geração de energia mais barata, você, consequentemente, tem uma margem de lucro maior e não necessita ter pontos de recarga muito movimentados. Claro que é importante. Tá. Aí, falando de locais, até para responder sua pergunta, shopping centers, supermercados, estacionamentos com alta rotatividade, beira de estrada, Castelo Branco, Fernão Dias, sempre vai ser necessário, tá? Claro, porque é uma recarga que vai levar o motorista do ponto A até o ponto B. Tá? Sim. E claro, eu como visualizando, né, diariamente, eu vejo que um público muito importante para ser atendido é o público dos motoristas de aplicativo, né? Sim, pois é. Que estão consumindo bastante essa questão do veículo elétrico. Do veículo elétrico, que já é uma realidade aí. Agora, a cobrança pela recarga ainda gera muitas dúvidas, né? O pessoal ainda fica muito questionando, mas como é que isso vai ser cobrado e tudo mais. O que deve ser considerado para definir um valor justo e competitivo para o consumidor? Show. Hoje se definiu como padrão a cobrança pelo quilowatt-hora. Certo, legal. O que significa isso? Na sua casa vem a conta de energia, e você vê lá quanto consumiu em quilowatt-hora e paga pelo consumo. A Moove, como solução, ela oferece diferentes tipos de cobrança. Então, padrão conectou seu carro, paga-se um valor pela conexão. Legal. Muitos dos nossos clientes cobram um valor acima, R$ 5,90, R$ 6,00, para aumentar o ticket médio de recarga. Mas alguns deles preferem cobrar apenas o quilowatt. Então, a segunda forma é o quilowatt-hora ou tempo. 98% dos nossos clientes cobram por quilowatt-hora. Certo. Por tempo, minuto, uma lavanderia, às vezes, um local onde
onde quer ter uma alta rotatividade. O que é cobrado por tempo é a taxa de ociosidade. O que isso significa? É mais polêmico ainda. Conte. Porque a taxa de ociosidade é o seguinte, você como dono do veículo elétrico tem que ser um dono consciente. Certo. Porque hoje ainda está escasso o ponto de recarga. Uhum. Então, como é que você vai tirar o carro elétrico da vaga quando ele chegar em 100% de carga da sua bateria? Através da taxa de ociosidade. Certo. E como é que funciona essa taxa de ociosidade? O motorista vai lá, escaneia o QR Code, baixa o aplicativo ou já tem o aplicativo, inicia a recarga. Ele já visualizou quanto vai pagar pelo quilowatt-hora, já tem uma média. Ele acompanha isso em tempo real, tomando seu café, indo ao shopping, fazendo suas compras. E, chegando em 100%, o motorista vai receber um push notification falando assim, Bruno, Heitor, seu carro chegou em 100% de carga. Tá. Por favor, retire ele em 20 minutos. Certo. Aí de 5 em 5 minutos, o motorista vai recebendo um Essa push notification. Tá. Olha, Bruno, faltam 15 minutos para você tirar o seu carro, senão você vai ser penalizado por esse uso da vaga. Tá. 10, 5, 20 minutos. Ah, Chegou no 21º minuto. o carro explode. Não. Chegou no 21º minuto, até perdi o raciocínio. Chegou no 21º minuto, é cobrado um valor por minuto. Quem define esse valor? O dono do eletroposto. A Move sugere valores que giram em torno de 25 centavos a R$1 minuto, Tá. dependendo da potência do carregador, né? Claro. E claro, a taxa de ociosidade eu falei sobre o preço, mas o valor do quilowatt hoje gira em torno de 1,50 para carga semi-rápida, que a gente fala que é o carga C. Uhum. E carga rápida, tem clientes nossos que cobram R$2, R$2,50, R$3, dependendo da localização da potência do carregador. Sim. Carregadores de 120 kW, 160 kW são carregadores de alta potência. Geralmente se cobra lá R$2,50, R$3 no máximo. E carregadores de baixa potência, de 7, 11, 22, R$1,50, R$1,70, no máximo R$2. Para vocês terem noção, por exemplo, de quanto é cobrado hoje na concessionária de energia, o valor é R$1, mais ou menos, tá? Depende, você vai para o Rio de Janeiro, a cobrança é um pouquinho mais elevada. Aqui em São Paulo gira em torno de R$1. Em Santa Catarina gira em torno de 89 centavos. Certo. Mas você tem uma noção de quanto você está tendo de spread aí. Ó, mesmo comprando com a concessionária, eu pago R$1. E venda 2, você tem 50% de spread aí de lucro. Então, no longo prazo, você vai ver que as coisas vão melhorando bastante. Então, bom, são alguns dos nossos como que eu posso falar? Métodos aí de pagamento, de cobrança. De cobrança e alguns das nossas ferramentas, né? Além de fazer modulagem dinâmica. O que é modulagem dinâmica? Por exemplo, a gente tem dados, fornece dados para o nosso operador, que ele consegue ver assim em que momento a lojinha dele está menos movimentada. Então, por exemplo, eu sou o Heitor, sou dono de eletroposto, vejo que durante a madrugada meu eletroposto está pouco movimentado. Tá. E aí eu faço uma oferta. Madrugadão da recarga. 50% ou R$1 a recarga durante da meia-noite até as 6 da manhã. E a nossa ferramenta permite automaticamente ele colocar isso como default. Legal. Então chegou meia-noite, reduz o valor do quilowatt, melhor eu receber alguma receita recorrente do que eu não receber nenhuma, né? Claro, claro. Então isso também é um modelo de tarifação aí para viabilizar negócios. Então Essa é a nossa missão, viabilizar negócio através da nossa flexibilidade. Claro, não, e ter essa flexibilidade é essencial, até porque as situações são diferentes, né? São locais diferentes, enfim, cada caso é um caso, cada caso é uma realidade diferente. E para quem ainda vê a mobilidade elétrica como algo distante, porque acredito que ainda há muita resistência das pessoas, afinal de contas são 3% só de adesão. O que você diria com base na realidade que já está em curso? Eu diria que é importante você começar a olhar com mais carinho para os carros elétricos,
porque a gente vê principalmente empresas montadoras como Volkswagen, Fiat, GM, que são montadoras muito bem consolidadas no Brasil, fazendo esse movimento, né? Então, saindo do veículo a combustão, ou indo para um híbrido, ou indo direto para um 100% elétrico, justamente primeiro, né? Tem um aspecto ambiental, gente. Sim. Não faz sentido o consumo de combustível fóssil em pleno 2025, né? E a gente vê, tem metas aí até 2030, até 2040 para redução total aí de, por exemplo, transporte coletivo a combustão. E está entrando, além da parte de mobilidade elétrica, ainda tem a parte do hidrogênio, que claro, vai demorar um pouquinho mais, não é tão realidade quanto a mobilidade elétrica, mas é necessário. A gente tem que olhar com carinho para isso. Sim, existem desafios, mas empresas como a Moove pode te ajudar a sanar esses desafios e sair vencedor, né, dessa primeira jornada. Eu tenho certeza que daqui para frente não tem mais volta. Sim, e pensando daqui para frente, quais são os próximos passos para que o setor de mobilidade elétrica ele se torne mais acessível fora dos grandes centros urbanos? Falta infraestrutura. Falta ainda? Falta bastante carregador. E você acha que isso é uma realidade muito distante ainda no momento? Vai levar muito tempo para isso melhorar? Eu acredito que não. Vendo até pelos nossos clientes. Então, tem clientes que começam com um carregador, daqui 3, 4 meses já estou com 20 pontos de recarga, aumentando. A gente vê também a questão de ouvir, né? Por exemplo, de usuários falando, se tivesse mais 4, 5 pontos aqui, estaria lotado. Tem. Então, hoje eu vejo que encurtou essa distância para que fora dos grandes centros a mobilidade elétrica chegue. Tá? Então, encurtou isso. Por exemplo, o Nordeste, a gente vê como um local onde não é tão aderente a tecnologias novas, né? Certo. E com relação à mobilidade elétrica, os nordestinos dão show. Inclusive, um abraço para todos os clientes do Nordeste. O sol, né, é abundante lá. E eles são muito, muito engajados nessa área de mobilidade elétrica, tá? Justamente puxado aí pelo setor de fotovoltaica, né? E eles já aderem. Tem infraestrutura de recarga por todo o Nordeste. Até pensando na questão do turística. Sim. Até porque o Nordeste é uma região muito turística. E parando para pensar, recebem muitas pessoas durante o ano, a questão de ter essa acessibilidade elétrica também é muito interessante para os turistas, né? Mas para a cidade também como um todo. Com certeza, com certeza. E falando de locais, né, que tenham pontos turísticos bonitos, viabiliza mais ainda a parte de sustentabilidade, né? Preservação do local. Preservação. Existem projetos em Fernando de Noronha, em Maragogi, que realmente tem como objetivo o carro elétrico, para evitar o consumo de CO2 no local e preservar a fauna e a flora também. Então, é importantíssimo. E a gente vê isso acontecendo diariamente, né? Não só no Nordeste, no Norte também. Para ninguém ficar com Centro-Oeste, Sul, Sudeste. O Brasil todo. Está presente, inclusive, na Colômbia, Panamá, Equador. Olha aí. Junto com a Terpel, que é como se fosse uma posto Ipiranga aqui no Brasil. E eles estão ajudando a gente bastante, né? A gente integra o nosso aplicativo com o aplicativo deles. A gente chama de back-end, né? Que seria a plataforma. E eles desenvolveram um aplicativo como se fosse um clube de benefícios para o povo, principalmente da Colômbia. Então, enfim, são cases de sucesso, né? Legal. Que a gente pode conversar mais e aprofundar mais no segundo papo aí. Claro, então é interessante pensar então aí que algo que aparentemente era distante agora está um pouco mais perto, mas ainda falta uma infraestrutura mais, digamos assim, adaptada ou uma estrutura melhor para que tenha mais acessibilidade, né, e facilidade para as pessoas. Com certeza, com certeza. A gente vê, hoje, aqui em São Paulo, pode ficar tranquilo. Pode sair com seu carro, viajar em São Paulo.
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, você vai tranquilo. Rio de Janeiro está subindo também. Enfim, Legal. litoral do Brasil você já está muito bem servido. Mas você vai indo para o interior, né? Minas Gerais, Então. Centro-Oeste, Norte, ainda falta um pouco. Mas Nordeste está dando show também. Que bom, que legal, que legal. Heitor, Move, temos redes sociais, alguma rede social que você queira compartilhar, ou até mesmo sua? Passa pra gente aí. Temos. Primeiro, né, agradeço vocês. E a rede social hoje da Move é @usemove. Tá. E a minha é Heitor Mobility. Legal. Basicamente são essas duas. Entre em contato, pode chamar o pessoal lá. Tem que a gente dúvida, chama. Pronto para ajudar. Qualquer tipo de dúvida, esclarecimento, frota, condomínio, estabelecimento comercial, setor de energia. E eu gostaria de fazer um convite também. Claro. Em agosto, de 26 a 28 de agosto, a gente vai ter a Intersolar. A Move vai estar com stand lá no setor de mobilidade elétrica. Então, fica o convite aí para vocês conhecerem o time Move, conhecerem as tecnologias ainda mais. Muito bom, muito bom. Heitor, quero te agradecer demais por esse papo hoje, muito bacana, muito enriquecedor, muito esclarecedor. Tenho certeza que eu, assim como quem está nos assistindo, nos ouvindo também, aprendeu muita coisa, conseguiu pegar aí dados e informações importantes. E o recado, acredito eu, que é para as pessoas não tenham medo do carro elétrico, não é isso? Não tem medo, não vai pegar fogo, fica tranquilo. E obrigado, acho que daria para a gente ficar mais um tempão aqui conversando. Falaremos muito, eu agradeço vocês, todos que estão presentes aqui ouvindo, a nossa audiência. Parabéns pelo projeto, Bruno e Save, vocês estão de parabéns pela infraestrutura, tudo maravilhoso, só agradecimento. Obrigado. Muito bom, quero deixar aqui um presentinho então para você, uma lembrança do nosso bate-papo hoje, para que você lembre sempre desse momento que nós conversamos hoje aqui. Claro, está gravado, você pode assistir, compartilhar com todo mundo. Aliás, todo mundo, hein? Compartilhem tudo com todo mundo aí, que a Move e a Save tem muita informação aqui nesse episódio para passar para vocês. Obrigado mais uma vez, Heitor. Obrigado pelo presente misterioso. Presente misterioso, pois é. É curioso falar, né? Bem rapidinho aqui. A gente se conheceu através de um evento com uma brincadeira, né? Você quer um presente misterioso? Ou, eu não lembro, que uma agenda, algo do tipo assim. E através dali, a Save conheceu a Move e olha onde nós chegamos. Olha onde a gente chegou. Estamos aqui. Foi maravilhoso. Tanto aquele dia quanto hoje, né? Então, muito bom. As portas sempre estão abertas para vocês. É isso aí. Obrigado, Heitor. Obrigado eu. Pessoal, e é isso. A Save sempre compartilhando coisa boa com vocês, né? Falando aí sempre de tecnologia, de inovações, enfim, vocês sabem, né? Bom, se vocês não seguem a gente nas redes sociais, corre lá para acessar o nosso Instagram, segue a gente, porque todos os nossos episódios e tantas outras soluções da Save também estão disponíveis nas nossas redes sociais. Não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube? Corre agora aqui, ó. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que logo logo vão ter mais novidades aqui para vocês e episódios novos. Nós estamos por todas as redes sociais, então não deixem de acompanhar a gente. Hope, galera, e até a próxima.